O tema da mensagem de hoje é tempo com Deus no agito da vida. Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Quem está com a sua Bíblia aí? Smartphone, Bíblia impressa, você pode abrir. Fica aí aberto em Lucas 5. Eu vou ler o versículo 16. Na verdade, eu vou ler do 12 até o 16. Diz o seguinte o texto: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Que Deus eleve a minha e a sua vida por meio dessa palavra. O que esse texto tem a ver comigo e com você? Quantos estiveram aqui nessa madrugada, aqui, vigília de oração a noite toda? Muita gente aqui do Eleve Livre, gente, muito bom. Foi forte demais essa madrugada. Hoje já tivemos ali, eu não sei ao certo, mas eu acho que foi uns, quantas? 18 pessoas batizadas. Tem alguém que foi batizado, passou frio aqui no batistério comigo hoje? Deixa eu ver você. Tem uma galera, um aplauso para essa galera que hoje foi batizada. O próximo vai ser à tarde, um pouco quando o sol estiver um pouquinho mais quente, né? Mas foi muito bom, muita gente descendo as águas hoje aqui no Eleve. E amanhã, meio-dia, tem batismo de novo. É assim, todo final de semana, muita gente toma a decisão de ser batizado. E foi muito boa essa madrugada. O texto que eu trouxe uma mensagem, que Deus falou no meu coração nessa madrugada, foi esse mesmo texto. Mas agora eu queria abordar com você um outro aspecto que eu vejo nesse texto. Principalmente aqui no versículo 16 fala que Jesus ele se retirava para lugares solitários e ele orava. O simples fato que a gente percebe aqui é que Jesus ele não permitiu que a agenda dele fosse atropelada por nada, de forma nenhuma. Imagine que nessa cidade tivesse uma pessoa que resolvesse problemas que nos incomodam, desde enfermidade como câncer, AIDS, desde problemas como, financeiro, emprego, ou talvez resolvesse o problema da feiura, da boca fedida, gente sozinho, mal arranjado. Você vai lá que resolve tudo. O que ia acontecer na frente da casa dessa pessoa? Ia ter fila rodeando o quarteirão. Não ia ninguém lá aqui por causa da feiura, claro, né? Porque aqui não tem gente feia. Não existe gente feia, existe gente arrumada e gente não arrumada, né? Existe gente que faz sua parte e gente que não faz. Existe gente cheirosa, agora gente feia não existe aqui não. Mas então, se tivesse um lugar que resolvesse o problema de todo mundo, esse lugar ia ficar cheio de gente. E eles teriam que se organizar para poder atender todo mundo da melhor forma, de acordo com o propósito que foi estabelecido. E é isso que acontece aqui nesse texto. As pessoas começam a procurar Jesus de uma forma muito mais intensa, porque ele começa a ficar famoso. Por quê? Porque ele era relevante, porque a sua vida proporcionava algo muito bom para outras pessoas. O ministério de Jesus está crescendo, ele está ficando famoso, todo mundo que anda com ele agora começa a preparar tudo que vai acontecer, porque as coisas não podiam acontecer de qualquer jeito. Então ele
no meio dessa confusão, no meio de muita gente procurando ele para conversar, ele protege algo que ele considera importante. Eu não sei quais são as suas lutas pessoais, nos seus relacionamentos, na sua vida cristã, mas eu particularmente tenho uma luta. Eu preciso, se eu não lutar, se eu não priorizar, se eu não colocar como algo importante e realmente lutar dia a dia com relação a isso, eu não terei condições, eu não tenho condições, eu não consigo manter um tempo diário de qualidade com Deus. Mas pastor, na verdade, eu estou com Deus o tempo todo. Quem está com Deus o tempo todo aqui? Jesus está aqui, Jesus está em qualquer lugar. Jesus fala comigo, quando eu sinto o cheiro da fumaça no trânsito, Deus está falando comigo. Se eu entro no lugar do meu trabalho, Deus está falando comigo. Com barulho, sem barulho, dirigindo, parado. Deixa eu te falar uma coisa, você está com Deus o tempo todo, mas você não está só com Deus o tempo todo. E Jesus está dizendo que isso é importante, que é necessário, é coerente, é real o fato de que nós podemos estar com Deus o tempo todo, porque não tem mais nenhuma separação entre nós e o Senhor, não tem mais intermediário, porque o próprio corpo dele foi vertido na cruz, sacrificado, e por causa do meu e do seu pecado, que nos separava de Deus, e agora Deus ele tem livre acesso a mim, nós temos livre acesso a Ele, o tempo todo, todo dia, toda hora, em tudo que é lugar que a gente tiver, e nós temos que fazer, sim, temos que tirar proveito, temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos. Porém, isso não tira o fato de que nós podemos estar com Deus o tempo todo, mas que nós não estamos somente com Deus o tempo todo. E Jesus aqui, ele está considerando importante essa disciplina, se é que a gente pode dizer assim, espiritual. Quem tem tempo só com Deus no seu dia a dia vai mais longe. Quantos aqui já tiveram um tempo só com Deus na sua vida, pelo menos uma vez que seja? Você separou um tempo só para ouvir a Deus, você não fez mais nada. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Imagina que aqui eu te pedisse assim, desliga o seu celular, a banda não vai tocar nada, eu não vou falar nada, e você vai só ouvir a voz de Deus. Será como que você reagiria? Tem gente que vai começar a tremer assim, ó. Porque não consegue ficar em silêncio, ficar quieto, ficar parado para ouvir a Deus apenas um minuto sequer, porque não é um hábito, porque muitas vezes não aprendemos a ter esse hábito, porque muitas vezes também a nossa vida é atropelada. Quantos aqui tem que acordar todo dia às 5 da manhã? Deixa eu ver, olha quanta gente tem que acordar às 5 da manhã, e quantos que acordam às 5 da manhã e que chegam em casa depois das 10 da noite? Deixa eu ver, Deus abençoe sua vida. Só por aí dá para a gente perceber que a nossa rotina não é algo, muitas vezes, fácil. É o agito da vida. Quantos aqui já ficaram nervosos, irritados, fora de si, quando aquele cara no ônibus, ele pega o celular dele e ele te obriga a ouvir a música que ele está ouvindo, e ele ouve um funknejo. Eu acho que foi nessa situação que os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim, Jesus, manda descer fogo do céu, agora. Então por isso que eu não pego muito mal com os discípulos, porque eu entendo o que eles sentiam. Quantos assim, hoje lá em casa, a gente teve uma vigília de noite inteira, a Mari teve um compromisso hoje de manhã, eu consegui dormir um pouco na parte da manhã, depois a gente acorda e almoça, na parte da tarde eu começo a trabalhar em algumas coisas, e tem um som, que ele assim, não é que dá para ouvir, você só consegue ouvir aquele negócio. O Luizinho falou nessa madrugada que ele não consegue ouvir música e estudar ao mesmo tempo. A gente tem barulho, fumaça, interferências, ruídos na nossa vida o tempo todo. Às vezes o ruído é um funknejo, às vezes o ruído é agito, compromisso, sono e fumaça. Às vezes o ruído
é simplesmente algo dentro de você que não para um minuto. Você já teve aquela sensação assim de que você não consegue estar em paz, parado, quieto por um tempo, e parece que algo dentro de você está sempre se movimentando, parece que te perturba, parece que te pressiona, você não se sente bem de fato. Muitas vezes é uma pressão com uma prova que você tem que fazer. Talvez é uma pressão com algo que você quer mudar. Você olha para o seu peso, você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua saúde, você pensa sobre a sua vida, você pensa sobre os sonhos que você tem, se é que talvez continue tendo sonhos ainda, e aí você para e toda essa realidade te pressiona. Você vê os seus amigos, parece que todos eles estão indo melhor do que você e só você está ficando para trás. E aí você vai entrando naquela rotina, e quando aparece alguém para te falar alguma coisa, é para te lembrar de tudo isso que você já sabe. Falar, você está mal mesmo. Faz alguma coisa, muda a porcaria. Alguém que aparece e fala para você se mexer, e você já tem a sua pressão interna, agora tem a pressão externa, e você está nesse agito, e você acorda de manhã, e você corre para um lado, você corre para o outro, e essa é a sua vida. Não importa como seja a sua vida, a maioria de nós estamos no meio de uma rotina agitada. Tem agito que é a gente mesmo que inventa, a gente não tem o que inventar, inventa um problema para a nossa cabeça. Já teve essa sensação? Por que eu fui inventar esse negócio? Meu Deus, por que eu fui marcar esse compromisso? Eu não precisava disso. Às vezes é um agito que na verdade é uma necessidade. Você tem que se formar, você está começando, esse emprego foi um emprego que apareceu e você tem que pegar, porque o profissional mais desvalorizado do mercado é o que não tem emprego nenhum. Se você tem um emprego, você já é um pouco mais valorizado. Você pode pegar um outro melhor depois, tá? Então não fique esperando aparecer o melhor emprego da sua vida não, pegue primeiro o que tem, tá? Isso é uma lição de humildade também, e Deus não desconsiderou essa possibilidade não, Ele está trabalhando através dessa possibilidade também. Então tem algumas que são necessidades, e você está lá e está correndo. Tem coisas que é o que a gente inventa. Nesse caso, a relevância de Jesus levou ele para um lugar agitado, mas ele não permitiu que essa agitação controlasse a sua vida. E vamos aprender aqui, vamos ver algumas nuances desse texto, já de cara, alguns apontamentos que nós podemos aprender sobre essa situação com Jesus. Primeira coisa é que quem foca não se confunde. Quem foca não se confunde. Há muitas vozes, há muitas pressões, há muitas situações bombardeando o tempo todo. E ali então, Jesus decide focar o seu tempo. Não é que ele faz o seguinte, ele tira 24 horas para não ouvir ninguém. Não, ele continua fazendo o que ele sabe que ele tem que fazer. Você sabe que você tem que fazer algumas coisas. Mas, quando você está fazendo o que você está fazendo, você não pode perder o seu foco. Aqui mostra que Jesus, ele mantinha as suas prioridades bem estabelecidas. Pastor Fabiano, certa vez ele disse, os ruídos da vida interferem em sua audição. Diminua a interferência e escolha ouvir Jesus. Eu posso escolher o que vai interferir na minha vida. Segundo apontamento que eu vejo aqui, quem tem intimidade com Deus, tem relevância. Quem tem vida com Deus, quem tem depósito de oração, quem tem a palavra na mente, a palavra no coração, quem está crescendo na sua caminhada com Jesus, está mudando, está deixando o pecado para trás, está ouvindo a Deus, ama a Deus, é apaixonado por Jesus, passa a madrugada na colina, está entregando o seu coração, tem prazer, se amanhã é segunda-feira, o seu motivo para estar feliz às 6 da manhã, eu tenho Jesus na minha vida.
essa semana não tenho que viver essa semana sozinho. Então você já consegue não ser mais uma cara fechada dentro do ônibus, porque a sua vida faz sentido porque Jesus está com você. Então, quem está vivendo assim, na verdade, tem relevância. Por quê? Porque a renúncia no secreto com Deus vai determinar o sucesso no público. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais relevância você tem no público. Mais intimidade no secreto, mais relevância no público. Por isso, Jesus, ele se prepara para o ministério, depois ele fica 40 dias em jejum. Depois dos 40 dias em jejum, ele vai ser tentado pelo diabo, ele vence a tentação e ele começa então o ministério público. E quando ele começa o ministério público, é cura, ressurreição e relevância para tudo que é lado, e ele começa a ser procurado por muitas pessoas. Se você tiver intimidade com Deus, vai ter relevância na sua vida. O que é relevância, pastor? Se ninguém te procura para nada, você não tem relevância. Se você não é procurado por alguém que chora, por alguém que precisa de uma palavra, por alguém que precisa de uma oração, por alguém que precisa de uma ajuda para qualquer coisa, se você não é procurado para resolver problemas, porque, por exemplo, o que é emprego? Emprego é a gente ganhar para resolver problemas, certo? E você ganha pela quantidade, pelo tamanho do problema que você resolve. Ou seja, você é relevante naquele lugar, por isso você tem um emprego. Essa ocupação, essa relevância, ela vem de um preparo. E a intimidade com Deus é o preparo mais importante que você pode ter para que você possa ter uma vida de fato saudável. Isso que está acontecendo com Jesus. Ele está vivendo intimidade com o Pai, e por isso o leproso é curado, por isso que o cego começa a ver, por isso que o ministério público dele começa a alcançar as pessoas. Terceiro, quem tem relevância precisa proteger o seu tempo com Deus. Antes eu não tinha relevância, eu tinha tempo com Deus. Tempo com Deus me levou para a relevância. Ok. Agora, sabe qual que é o grande risco? Eu perder o que me levou para a relevância. Eu perder o que me levou para uma boa ocupação. Antes eu não era procurado por ninguém, antes a minha vida estava muito tranquila. Antes eu conseguia controlar, eu acordava de manhã, eu comia uma torrada, um chazinho, comia uma fruta, passava 2 horas lendo a Bíblia, depois que eu lia a Bíblia, eu saía, eu voltava, eu estudava, as coisas estavam sob controle. Você lembra daquele tempo que sua vida era assim? E mesmo assim você reclamava da vida? Não reclamava. Aí beleza, você passou por aquele tempo, mas aquele tempo te levou para a relevância. Só que agora, quando você está se formando, você se preparou, você tem uma caminhada com Deus, sua vida mudou para melhor, agora você tem mais ocupação. O povo te chama para servir na igreja, o povo te chama, já não dá mais para segurar, porque todo mundo fala, olha, você está crescendo tanto, você tem que liderar uma célula. Alguém já está te falando isso há muito tempo. E aí você começa a ser chamado em outros ambientes. Tá bom, você está liderando uma célula, você está servindo na igreja, você tem um emprego, você tem uma aula, e você está crescendo. Agora você precisa proteger o que te levou para a relevância. Por quê, gente? Se você é um Zé Mané, um cabeça de azeitona, alguém que não tem nada de bom para falar, não tem conteúdo, não tem relevância, não tem nada para compartilhar para ninguém, você vai ter uma tendência de ter uma vida pacada. Não é que todo mundo que está ocupado está fazendo algo relevante, porque não adianta correr se a direção é errada. Tem gente que está correndo muito, mas está correndo na direção errada. Velocidade não é importante se a direção está errada. É igual motivação, tá? Motivação também não é o mais importante, depende do foco. Por exemplo, um burro desmotivado é um problema. Um burro motivado é um problema. Alguém que tem força, velocidade, ocupação, mas na verdade não tem relevância é um problema. Mas todo mundo que tem relevância vai ter ocupação.
Se você pode contribuir com a vida de alguém, se alguém te procura, se alguém te liga, se você recebe e-mail, se você está sendo procurado para servir em algum lugar, levanta sua mão e agradeça a Deus, você está sendo relevante. Tem muita gente que gosta de falar, né? Nossa, eu estou com 50 e-mails para responder aqui. Nossa, meu WhatsApp não para. O que ele está querendo dizer? Ei, eu sou importante. Ele está querendo dizer isso. Agora, se você tem pessoas que te procuram por causa do que Deus te deu, e a sua vida começa a ficar um pouco mais agitada, lembre-se da sua primeira tarefa. Lembre-se daquilo que é mais importante. Oswald Chambers, ele diz o seguinte: a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. Então a primeira tarefa de cada cristão é orar. O que é orar, gente? É falar com... Isso me lembra que eu fui criado, não foi para trabalhar para Deus. Você vai trabalhar porque você está caminhando com Deus, você é relevante. É uma consequência de falar com Jesus. Falar com Jesus muda a minha vida. O ministro Luiz pregou aqui nessa madrugada uma frase que eu anotei. Ele estava falando sobre Jacó, e ele falou que quando Jacó se encontrou com Deus, ele parou de fugir dos seus problemas. O encontro com Deus me leva a parar de fugir dos meus problemas, então eu vou lá e resolvo os meus problemas. Resolvendo os meus problemas, eu me torno alguém mais estratégico. Eu vou ser alguém que estava com a mão ocupada com coisa que não prestava, agora eu estou com as mãos desocupadas, prontas para poder servir, para poder abençoar, para poder amar, para poder fazer algo importante em algum lugar. Só que quando isso acontece, eu não posso esquecer do meu principal chamado. Deus não me criou para trabalhar para Ele simplesmente. Primeiro, Deus me criou para ter um relacionamento com Ele. Relacionamento tem diálogo, relacionamento tem tempo de qualidade, relacionamento tem atenção dada, um para o outro. Ou você quer casar com um cara que não conversa com você o dia inteiro, que só fica... Falou? Você quer ter diálogo, você quer ter conversa, você quer ter tempo. E a nossa primeira tarefa, como o Chambers está dizendo aqui, é oração. E por último, apontamento que eu quero trazer aqui: quem não valoriza o seu tempo com Deus, vive em apuros. Quem não valoriza um tempo de qualidade com Jesus, acaba sendo uma tragédia anunciada. Acaba sendo alguém que a qualquer hora vai dar um grande problema, em algum lugar. Por quê? São decisões tomadas no impulso. Sem oração, é uma carência gritante que te controla. Não é você que tem uma carência, a carência é que tem você. Entendeu? Então ela tem você, ela te leva para onde você quiser, para onde ela quer. É aquele namoro esquisito que você ainda tenta explicar. Não, ele é até legal, é gente boa, dormindo, né? Não, é que você não viu ainda, você não conhece de perto. Todo mundo te fala, mas a carência não deixa. Na verdade, você devia falar assim: eu não consigo ficar sozinho, não. Eu fico essa porcaria, mas não fico sozinho. Tem gente dando cotovelada aí, gente. Não faz isso não, tá? Calma. Então, quem não tem tempo com Deus vive em apuros. Sabe por quê? Porque quem é abastecido, satisfeito, ouve o que Deus fala todos os dias, não fica com qualquer coisa não, gente. Por quê? Porque você não está tomando uma decisão
pelo que te falta. Você está tomando a decisão pelo que você já tem. Por quê? Porque Jesus, Ele é suficiente, Ele preenche todas as minhas carências, Ele cuida de mim, Ele me ama como ninguém me ama, eu sou perdoado, o meu céu está garantido, eu sou feliz com Jesus. Já sou feliz, eu não estou procurando ser feliz. Quem procura ser feliz, porque ainda não encontrou a sua alegria em Jesus, tudo será atraente. Uma balada será atraente. Muitas vezes quando a gente vai conversar com as pessoas na porta da balada, quando a gente vai no Eleve Resgate, em outras situações, muitas pessoas contam sobre um fim de namoro recente. Então ele não está buscando, não é que ele ama aquele lugar. Já falei disso aqui, você entra naquele lugar, que você fala, não, hoje é agito, é alegria, é extravasar. Aí o povo está lá assim, ó. Meu Deus do céu. E naquele negócio assim, ó, você não sabe nem mais o que está acontecendo, e o cara ainda sai e fala assim, foi doido demais, peguei umas 3. Você não sabe nem o que foi que você pegou. Sei lá. Por quê? Porque qualquer coisa serve em qualquer lugar, de qualquer jeito. Porque eu estou desesperado por qualquer coisa que me preencha. Pode ser droga, pode ser porcaria, pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque há um vazio muito grande. Então, quem não tem tempo com Deus, quem não valoriza o seu tempo com Deus, quem não valoriza o seu tempo com Jesus, vive em apuros. Porque uma hora você acorda e você percebe a besteira que você fez. Uma hora você vê que o que você tinha de mais importante se perdeu. E aí você está correndo para tentar mostrar o seu valor. Seja tentando ganhar dinheiro, seja tentando conquistar alguém, seja tentando fazer alguma coisa em algum lugar. Mas no fundo você não está buscando algo real, algo que de fato você precisa, não é uma prioridade, não é algo que vai te levar para um lugar bom, é simplesmente algo que te preencha emergencialmente naquele momento de desespero. Jesus te livra disso, amém? Com quem você anda pode determinar quem você é e aonde você vai chegar na sua vida. Por isso que eu não abro mão de andar com Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai me levar para os melhores lugares. Agora, como eu posso agir para proteger o meu tempo com Deus, para avançar na minha vida, para onde Deus quer que eu vá? Como proteger o meu tempo com Deus no agito da vida? O que Jesus faz aqui nessa situação? Primeiro, o versículo 16 fala, mas Jesus retirava-se. Mas Jesus retirava-se. Todo mundo procurava, todo mundo pressionava, todo mundo tinha uma demanda, todo mundo tinha uma necessidade, todo mundo dizia o que ele tinha que fazer. Os irmãos de Jesus falam, olha, você não devia fazer região nessa região aqui não, você não devia fazer milagres nessa região. Quem quer aparecer vai para a metrópole, você devia ir para Jerusalém, lá você vai ser visto, lá vai ser o must, lá vai ser o negócio forte, todo mundo vai ver, todo mundo vai lá, vai ser top da balada. Lá vai ser o lugar que todo mundo vai querer estar, que vai dar notícia, que vai ser capa de revista, é lá. Só que Jesus, todo mundo tinha uma coisa para falar, olha, eu tenho uma necessidade, me cura, eu preciso agora. Os discípulos tinham uma opinião, os irmãos de Jesus tinham uma opinião, os fariseus tinham uma opinião, sobre dia para curar e dia para não curar. E aí então, Jesus, ele tanto não deixava de curar quando era para curar, e ele também não deixava de seu tempo com Deus, porque havia uma necessidade externa. Então, mais Jesus se retirava. Então, primeiro, assuma o controle da sua agenda. Assuma o controle. Por quê? Porque se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer. Pode deixar que alguém vai fazer. Vai ou não vai? Alguém vai inventar qualquer coisa para você fazer. Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer por você. Romanos 12, versículos 1 e 2. Fala o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês reconhecerão a vontade de ver, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. O que o texto está dizendo? Se você quiser viver do jeito que todo mundo vive, você não vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Se você namorar do jeito que todo mundo namora, se você trabalhar do jeito que todo mundo trabalha, se você fizer a sua vida do jeito que todo mundo está fazendo, correndo atrás de aprovação, correndo atrás de validação, correndo atrás de atenção das pessoas o tempo todo, correndo atrás de prazer, correndo atrás de preencher um vazio, é assim que as pessoas estão vivendo, é assim que as pessoas estão se endividando, é assim que as pessoas estão correndo atrás de prazer efêmero que rouba a vida, a sua paz e a qualidade da sua vida no dia a dia. Então, o texto está dizendo, por causa disso, ofereçam-se completamente como um sacrifício vivo. Eu falei aqui que eu tenho uma luta diária. Se eu não tomar uma decisão todos os dias, eu vou acordar. Hoje eu tenho 2 filhos, um deles, é engraçado que tem um que dorme 1h e tem outro que acorda às 6h. Então assim, tem um que dorme tarde e acorda um pouco mais tarde, tem um que vai dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo. O legal é que um acorda o outro. E aí, no pouco intervalo de sono, a gente ainda vai ter uma possibilidade de ter uma interferência. Mas desde quando eu era solteiro, que não tinha nenhum passarinho para dar água, não tinha nada para fazer nesse sentido, desde a luta era igual. E se eu não tomar cuidado, eu vou acordar, eu vou dar aquele pulo na cama, eu vou sair correndo, olhar, pedir mais 5 minutos, quando eu vejo, já estou atrasado, já saio correndo, já pego o carro, já vou para o lugar, chego lá, vou fazer, meu Deus, aquela reunião, me não preparei para ela, vamos lá, e você vai de um lado para o outro, quando você vê o dia se foi, a parte que sobrou de você está dizendo, Senhor, me ajuda, me abençoa, no outro dia você fala amém. E é claro que a gente fala, Deus entende, mas Ele sabe que poderia ser melhor. Então eu tenho que ter decisões drásticas para fazer a minha agenda, senão minha agenda será sempre atropelada. Sempre vai ter um problema, uma necessidade, alguma coisa para resolver. Eu não posso ser negligente com a minha família, eu não posso ser negligente com o meu ministério, eu não posso ser negligente também no meu tempo com Deus. A minha família é importante, o meu ministério é importante, o meu tempo com Deus é importante. Então eu preciso controlar a minha agenda, eu preciso decidir o que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não reclame daquilo que você permite. Se você não controla, não decide, não se prepara antes para a rotina, eu não posso ficar reclamando porque tudo ficou atropelado. Eu estou falando para você por experiência própria, porque muitas vezes eu achei ruim, reclamei, mas o culpado maior era eu mesmo. O pior é que a gente acha alguém para descontar, a gente acha alguém para dizer que ele é o problema. Então, eu preciso tomar decisões drásticas. Por exemplo, uma decisão que eu estou começando a tomar, essa semana aconteceu. Orem por mim, tá? Por favor. Quando eu tinha 15 anos, eu não sei se você já está chegando nessa fase, mas quando eu tinha 15 anos, eu comia muito e eu pesava 20 quilos a menos. Hoje eu como 1/3 do que eu comia quando eu comia 15 anos. Mas eu estou com 20 quilos a mais. Aí agora sim, não tem como resolver isso de outro jeito. Eu preciso me alimentar bem, preciso ter uma boa disciplina diária, eu preciso ter uma atividade física. E quem vai controlar isso não é que eu não tenho tempo. Ou eu controlo, ou eu decido, ou não vai acontecer nada. E aí eu tenho que proteger o meu tempo com Deus, eu tenho que proteger aquilo que é importante. Então essa semana eu comecei acordando às 5h30 da manhã, e essa semana eu consegui acordar às 5h30 e andar 10 quilômetros, gente. Eu estou orgulhoso de mim mesmo essa semana. Foi só um dia. Mas o que eu não estou orgulhoso é que eu estou 5 anos ensaiando para fazer isso. E eu consegui uma semana, estou com medo da próxima. Mas já estou falando publicamente para você me perguntar semana que vem como é que foi.
Porque quando você assume um compromisso público, mas eu venci a tentação de postar às 5h30 da manhã e falar assim: eu estou vendo o sol nascer, estou caminhando, sinta-se culpado porque eu estou fazendo alguma coisa, você está dormindo na sua cama. Porque tem gente que vê graça só nessa parte. Você levantou, foi só na porta, tirou a foto e voltou a dormir, tá bom, tá? Mas ore por mim, porque a semana que vem eu tenho que continuar fazendo isso também. Mas, gente, é tão interessante, porque assim, o tempo com Deus, a sua disciplina da sua atividade física, a sua qualidade de alimentação, a sua rotina programada, é muito difícil até você estar lá. Depois que você está lá, você fala: é bom. Vim para sair de casa 10h30 da noite na sexta-feira, depois de faculdade, trabalho, problema, cansaço. É difícil, mas depois que você chega na vigília, o povo não vai embora. 3 da manhã o povo está aqui nessa colina, sentado na guia, sabe, esparramado aqui em algum lugar. Por quê? Porque é bom, é um sacrifício. Mas quando você faz o sacrifício, acontece o que acontece no texto aqui: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, amém? E nós precisamos aprender a fazer isso, sabe por quê, gente? Porque quando nós não controlamos a nossa agenda, quando a gente quer descansar, a gente não consegue, porque o problema bate na porta, porque as pendências estão lá. Você tenta tirar férias, aí você tira uma férias, sabe para quê? Para resolver problema. É ou não é? Por quê? Porque no seu dia a dia você não resolveu o que tinha que resolver. Aí eu estou lendo a Bíblia, mas antes eu estava degustando, agora eu fiquei uns 5 dias sem ler, agora eu estou correndo atrás do prejuízo para ver se eu consigo alcançar, para conseguir pelo menos ler uma vez por ano. E mesmo que eu tente degustar, eu até me sinto culpado, porque eu queria tanto ler pelo menos uma vez por ano. Então essa é a nossa luta diária. E não é porque tem que fazer. A grande questão é que há um plano de Deus maior para abençoar a sua vida, para que você seja mais feliz. Porque quando você ouve a Deus, a sua decisão de trabalho é melhor. Quando você quando você controla você mesmo, e o seu maior inimigo é você mesmo. A Bíblia fala que pessoas que são fortes, eles conseguem sim conquistar uma cidade, mas quem é forte mesmo controla a si mesmo. É mais fácil controlar uma cidade que controlar a gente mesmo. Então eu sou o meu principal inimigo, então por isso que eu tenho que pensar sobre a minha agenda. Oswald Chambers, ele fala o seguinte: a concentração de um cristão é mais importante do que a sua consagração. Porque se eu me concentrar, eu vou experimentar do que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. E se eu tiver o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus, quando a tentação vem, é igual vender um pastel de feira pingando óleo na frente de uma churrascaria. Vem a tentação, mas desculpa, estou com a barriga cheia de picanha, tchau. Eu estou bem alimentado, eu estou feliz. Não dá. Segundo, faça sacrifícios pelo que mais importa. Então Jesus ia para lugares solitários. Ele fazia um sacrifício. John Maxwell fala: o homem é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando a sua atitude. Então, faça sacrifícios pelo que mais importa, remodele a sua atitude, troque os seus desejos pela sua prioridade. Gente, Jesus, ele se retirava para lugares solitários, ele fazia o seu culto pessoal, racional, o seu sacrifício, a sua entrega diante de Deus, e ali eu acredito que ele redirecionava as suas prioridades, ele colocava as suas coisas em ordem. Deus falava, o Pai falava para ele o que ele tinha que fazer, então ele volta, os milagres continuam acontecendo, as coisas vão avançando, mas ele não está sendo atropelado pela multidão, ele não está sendo atropelado pelos discípulos, ele não está sendo atropelado pela tentação, ele não está sendo atropelado por um sistema religioso que diz que você tem que fazer coisas, mas que não é para de fato que você tem que fazer. São coisas que a gente cria, não é coisa que Deus dá, então ele não está sendo atropelado por nada.
E por que ele fazia isso? Ele protegia o seu tempo com Deus. Você acha que Jesus perdia tempo? Jesus protegia o seu tempo com o Pai porque era importante. Deixa eu te falar uma coisa. Sacrifique-se pelo que é importante. Se não for importante, não se sacrifique não, porque tem gente que, quem não se sacrifica pelo que é importante, depois vai se sacrificar por causa de uma porcaria. Por quê? Porque é você limpando a sujeira. É você correndo atrás do prejuízo depois. É você perdendo vida, perdendo tempo por causa de decisões ruins, vida atropelada. É a depressão, é a úlcera, é o prejuízo emocional, é a vida atropelada. Nós podemos vencer o agito do dia a dia. Eu gosto tanto, é algo tão reconfortante, é algo tão poderoso. Tem gente que acha que a vida naquela época era menos agitada. Eu não sei, porque a Bíblia fala que Jesus, quando anoitecia, o povo estava procurando ele se retirava para lugares solitários, e de manhã, bem cedo, antes de todo mundo acordar, ele já estava orando no templo. Então a vida era de fato muito agitada, para quem tinha uma ocupação séria, para quem de fato estava fazendo a diferença. E ali então, ele protegia o que era importante. Mateus 13, versículo 44, 45 fala o seguinte: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha naquele campo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Vale a pena trocar o que eu tenho de precioso por algo que é mais precioso ainda. O seu tempo é importante? Sim, invista ele em Deus e vai render mais. Por quê? Porque você vai ter mais tempo de qualidade com Deus em outras áreas da sua vida, como na formação da sua família, como na sua carreira profissional, como na sua vida ministerial, como em qualquer frente que você esteja ocupado. Sem sacrifício não há fogo, sem renúncia não há poder, e sem poder não há conquista. Você quer conquista? Você quer viver algo além? Tem que ter sacrifício, fogo, aí vai ter poder de Deus. Por último, conte com a ajuda de Deus. Então Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Agora chegou no ponto mais importante. Eu percebi que é importante. Já estou cansado. Só de ouvir, eu já me lembro da minha rotina atropelada todo dia. Na verdade eu estou aqui, eu não estou conseguindo nem prestar atenção direito, porque tem muita coisa na minha mente, coisas que tem que resolver, coisas que tem que mudar, coisas que foram deixadas para trás, pendências, gente. Quem tem mais de ano na sua casa, coisa que você devia ter devolvido, que você pegou emprestado, que você não devolveu? Você não tem nem coragem de levantar a mão, né? Isso se chama roubo, tá? Me empresta seu CD. Esses dias um cara falou assim: sabe aquele livro lá que eu peguei emprestado com você? Eu falei: está com você, miserável. Ele falou: está comigo. E deu uma risada assim, ó. E foi embora o miserável. Entendeu? Pendência, problema. Aí você está lembrando das coisas que estão lá que você pegou emprestado, que você não devolveu. Está lembrando daquele lugar que você tem que passar para pegar aquele documento que não pegou. Está lembrando da sua rotina, do seu dia. Você perdeu dinheiro, perdeu muita coisa boa por causa desse negócio. Pendências, problemas. E agora você está mais mal ainda, que você lembrou de mais pendência que você tinha. Agora Jesus se retirava, iria para lugares solitários e ele orava. Deixa eu te falar uma coisa: conte com a ajuda de Deus. Sabe por que é importante você parar, você dedicar aquele tempo com Deus? Quando eu estou diante de Deus, Deus me revela quem eu sou.
Quando Deus me revela quem eu sou, eu fico desesperado pela ajuda dele. Quando Deus me revela quem eu sou, eu não tenho outra escolha senão pedir a ajuda de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 139, 1 e 2, depois 23, 24. Ó Deus, estou no meu tempo com Deus. Olha o que acontece. Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo que eu faço, de longe, conhece todos os meus pensamentos. Versículo 23, Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o pedido de ajuda. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O que acontece aqui? Senhor, eu estou buscando coisas fúteis, coisas pequenas, coisas sem valor. A minha vida está sendo atropelada, eu me sinto perdido, parece que o que eu faço não é importante, eu não estou aproveitando direito a minha vida. Senhor, misericórdia, me ajuda, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como eu posso fazer, eu não consigo, eu já tentei. Senhor, eu já falhei muitas vezes, eu estou cansado de falhar, então me ajuda. As minhas tentativas são pequenas, eu acabo sempre encontrando caminhos limitados, caminhos de morte. Então me guia pelo caminho eterno. Eu quero encontrar o céu no meu dia a dia, eu quero encontrar a eternidade dentro do meu trabalho, eu quero encontrar a eternidade dentro da minha rotina do dia a dia, que o meu namoro tenha eternidade nele, porque sejam valores do alto, coisas do céu, que eu construa nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, que na minha sala de aula, aguentando um professor chato, eu não perca o meu tempo, eu não perca a minha vida, eu consiga ser relevante, eu consiga aprender, eu consiga aplicar, eu consiga influenciar, eu consiga compartilhar algo com alguém que está do meu lado, eu consiga não perder aqueles 4 anos naqueles corredores, naquelas salas, naquela mesa de lanche. Que a minha vida seja relevante, me guia pelo caminho eterno, escolhas elevadas, atitude que mostra valor, uma vida que toca aos céus, uns céus que toca a terra, por um pedido de ajuda. Quando você pede ajuda para Deus, os céus tocam a terra, porque Deus vem, Deus responde, Deus ajuda. Qual é o seu pedido diante de Deus agora? Qual que é a sua vontade? Eu queria que você pegasse agora a sua filipeta, pegasse a sua caneta. Meu plano pessoal para vencer o agito da vida no meu tempo com Deus. Salmo 119, 10, 11 e 35. Eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Você pode dizer amém? Agora eu queria que você parasse um pouquinho e que você fizesse essa reflexão aí. Pega a sua caneta. O que eu preciso fazer para ter pelo menos 15 minutos de tempo só com Deus, todos os dias? Circula a palavra pelo menos, porque depois que você tem 15, você não vai se contentar com pouco. Será que é acordar 15 minutos mais cedo? É tirar 15 minutos do meu horário de almoço só para Deus? Deixa eu te dar uma dica. Não deixa para o fim do dia, não. Essa história você já conhece, eu também já conheço, já tentei muitas vezes. Não é qualidade, é resto. Dê o primeiro para Deus. Se você estiver no fim do dia, é lucro. Mas comece o seu dia garantindo o mais importante. O que você não sairia de casa sem? Tem gente que não sai sem a maquiagem, sem escovar o dente. Tem gente que sai sem escovar o dente, infelizmente.
Você já foi por trabalho um dia, quando você viu, você estava com o sapato trocado? Quando você olhou, você fala: ih, esqueci de pentear o cabelo. Você olhou para o espelho e você levou um susto. O que você não sai de casa sem fazer? O que eu preciso fazer? Segundo aí, o que eu preciso fazer para ler mais a Bíblia e literaturas que me elevam, que me abençoam, que me inspiram, que me ajudam? O que eu preciso fazer? Qual é o tempo de leitura que eu posso ter? Você que vai jogando Candy Crush durante todo o trajeto, não podia ser um livro? Você que fica lendo caras na sala de espera, não podia ter um livro na bolsa, um livro em algum lugar da sua vida, sua mochila, ou no seu bolso? Sei lá, eu vou cortar a carta pastoral, eu vou acessar o site da Bíblia para ler o que o pastor Carlito está falando. Eu vou guardar um livro, eu vou ter sempre comigo, vou colocar um livro nos lugares que eu vou parar durante o dia. O que eu preciso fazer para ler mais? Agora vamos falar dos nossos inimigos. Qual é o meu principal inimigo de um tempo secreto com Deus, só com Deus? Distração, atrativos como TV, redes sociais e cansaço. Vou te dar uma dica. Coloca aí do que você vai fazer jejum de 40 dias hoje. TV, redes sociais, novela você já não assiste mesmo, já acabou. Mas pode ser de seriado. Fala, pastor, é isso? Mostra quem vai controlar esse negócio. Você vai ser atropelado ou você vai botar um limite? Cansaço. Quando eu falei que eu acordei às 5:30 da manhã, foi para lutar contra o meu cansaço. Porque eu tive um dia com muito mais qualidade depois de andar 10 quilômetros. Parece que você vai ficar morto, mas na verdade você fica muito mais disposto. É uma atividade física. Às vezes o que rouba e te traz mais cansaço é uma alimentação podre. É muito Coca-Cola. E pior que prejudica, né, o shape. Aí você precisa de mais tempo com Deus ainda, porque o milagre tem que ser maior. E agora só uma reflexão. Você está diante do seu desafio, diante do seu compromisso. Agora eu só quero terminar fazendo uma pergunta aqui. O que você realmente quer na vida? Pensa aí agora, o que você quer na vida? Alguém está imaginando assim, o altar. E ele chega e fala: até que a morte nos separe. Alguém está imaginando um Camaro amarelo. Alguém está imaginando um bom emprego. Alguém está imaginando uma vida abençoada. Alguém está imaginando uma empresa, uma grande ideia. E você servindo, abençoando, pagando para construir aquele telhado ali sozinho, para todo mundo. Para construir nossa casa de recuperação, mais um outro centro social em outro bairro da cidade, mandando dinheiro lá para o Nepal. Vida feliz, vida abençoada. O que você quer na sua vida? O que você busca? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Agora a grande questão: eu consigo, sem ter tempo na minha vida só com Deus, o que eu realmente quero? Aí a resposta é 3 linhas, mas é só sim ou não. E depois você vai pegar o verso e você vai guardar isso em algum lugar. Isso aqui não é uma ficha de pesquisa. Isso aqui é um compromisso para você. Então pega essa ficha aqui agora. E você depois vai fazer a sua oração, o seu compromisso pessoal diante de Deus. E agora eu quero te convidar para fechar os seus olhos. À luz da palavra de Deus, fazendo uma avaliação, uma reflexão clara sobre a sua vida,
para onde você tem ido, o que você tem feito, que rumo a sua vida tem tomado, você tem sido atropelado, você tem vivido bem, você tem vivido mal. A grande questão é aonde Jesus está na sua vida. Alguém pode fazer uma avaliação de ter mais de Deus na sua vida. E eu quero fazer uma avaliação de também se você tem dado, se você quer dar o primeiro passo. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Sua vida de fato faz sentido nas mãos de Deus. Você pode avançar, você pode ir mais longe. Jesus preenche o vazio da sua vida. Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Ele está vivo. O que Ele propõe para você não é uma religião, é um relacionamento. E a base desse relacionamento, o primeiro passo é o passo de fé. Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é bom, eu creio que Ele é justo, eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida. E eu entrego a minha vida para Ele. Faz sentido. Eu me entrego, eu quero tudo que Ele tem para mim. Você fez a sua avaliação e você chegou à conclusão: o que eu quero para a minha vida eu não consigo sem Deus. E como eu tenho a presença de Deus na minha vida? Por meio do Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a orar comigo agora. Quem já tomou essa decisão, reafirma a sua fé em Jesus. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu cheguei à conclusão que o que eu mais quero, o que eu mais preciso é o Senhor. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu me arrependo dos meus pecados. Muda a minha história, porque eu quero estar contigo todos os dias da minha vida e por toda a eternidade. Eu oro em nome de Jesus.